Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Daiane, professora de Geografia. Estou aqui hoje para apresentar para vocês os conteúdos que serão trabalhados pelo Plano de Estudo Tutorado de Geografia Volume 6. Esse plano de estudo tutorado abrange 4 semanas do mês de novembro. Na primeira, estudaremos a Primeira Guerra Mundial. Essa aula de hoje eu vou explicar essa matéria. A semana 2, Segunda Guerra Mundial. A Terceira Guerra Fria. E, por fim, a última semana de novembro será dedicada ao estudo dos conflitos e tensões no mundo atual. Vamos, então, para a semana 1. Hoje nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial para desenvolver a seguinte habilidade: comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, grupos sociais, culturais, impérios, estados, organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais, tanto internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Vamos então para o conteúdo Primeira Guerra Mundial. Primeira informação importante: período foi uma guerra que ocorreu entre 1914 a 1918. Vamos pensar um pouquinho o que está por trás da ocorrência dessa Primeira Grande Guerra. Nós podemos citar um conjunto de fatores que incluem rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, a formação de alianças militares. Vamos pegar primeiro as disputas imperialistas. Ao longo do século XIX, estava acontecendo o imperialismo ou neocolonialismo ou novo colonialismo. Durante esse neocolonialismo ou imperialismo, os países da Europa fizeram a partilha do continente asiático e africano entre eles, para que eles pudessem colonizá-los novamente. Essa partilha da Ásia e da África, que ocorreu na Conferência de Berlim, gerou muito descontentamento, pois Alemanha e Itália ficaram de fora ou foram prejudicadas nesse processo de partilha. Por sua vez, França e Inglaterra foram muito beneficiadas, tomaram para si gigantescos territórios na África e na Ásia e começaram a explorá-los como colônias. Colônias essas ricas em matéria-prima, com amplo mercado consumidor, então que favorecia muito a economia francesa e inglesa. Então esse processo de divisão desigual desencadeou um sentimento de muito ódio, dos alemães e italianos em relação a franceses e ingleses. Soma-se a isso uma série de nacionalismos, a defesa dos sentimentos nacionais. São vários nacionalismos que ocorreram durante a pré-Primeira Guerra Mundial. Eu poderia citar, por exemplo, na Alemanha, o pangermanismo. O pangermanismo defendia o crescimento militar, econômico e a expansão do território alemão. Então, a ideia era colocar a Alemanha como a principal potência econômica e militar na Europa, torná-la hegemônica. Então, esse era um sentimento nacionalista. Na França, existia, por sua vez, o chamado revanchismo francês. É uma questão que envolvia algumas mágoas relacionadas ao fim da Guerra Franco-Prussiana. Como o próprio nome diz, foi uma guerra entre França e Prússia, uma guerra que aconteceu entre 1870 e 1871. Nessa guerra, a França perdeu e a derrota foi considerada pelos franceses muito humilhante, porque a rendição foi assinada em território francês, e a França acabou perdendo a Alsácia-Lorena, uma região rica em carvão. E essa região da Alsácia-Lorena acabou, ficando com a Prússia, que depois, se proclamou como Império Alemão. Então, havia aqui
um confronto direto, né, entre as ideias pan-germânicas e o chamado revanchismo francês. Soma-se a isso os nacionalismos na região dos Balcãs. Só para vocês entenderem, naquele contexto do século XIX, o sudeste da Europa estava quase que totalmente dominada por um império, o Império Austro-Húngaro. Entretanto, era um império que estava em processo de desintegração, de ruína, porque havia ali múltiplas nacionalidades e vários movimentos separatistas, né? Movimentos que queriam desintegrar. Uma grande tensão envolvia a Sérvia, então vou anotar aqui para vocês, a Sérvia e a Áustria-Hungria. A tensão era pelo controle da Bósnia. Como que funcionava essa tensão? Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e queriam, portanto, anexar a Bósnia ao seu território. Esse movimento era, portanto, um movimento nacionalista e esse movimento era apoiado pela Rússia, né? Por meio do pan-eslavismo, um ideal em que todos os eslavos deveriam se unir em uma nação liderada pelo czar ou czar russo, né? Era o nome que era dado ao imperador naquele momento. Além disso, além das disputas imperialistas e desses nacionalismos, como por exemplo o pan-germanismo, o revanchismo francês e o pan-eslavismo, nós temos também a formação de alianças militares. As alianças militares tiveram como objetivo a cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra adversária. A formação das alianças militares iniciou uma corrida armamentista, iniciou uma forte tensão na Europa. Foram formadas a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, pelo Império Otomano e Itália. Como que a gente pode dizer dos processos que geraram a guerra? A questão é a seguinte: havia uma forte... Só um minutinho, gente. Havia, portanto, na Europa, uma grande tensão. Era uma tensão tão grande que bastava algo muito pequeno para que essa tensão virasse uma guerra. Que o que aconteceu não foi nada pequeno, né? O estopim foi o seguinte: no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, foi visitar Sarajevo, capital da Bósnia. A visita dele foi entendida como uma provocação. Os grupos nacionalistas, né, que estavam ali na Sérvia e na Bósnia, entenderam que aquilo era uma provocação. E aí, o Gavrilo Princip, membro, né, de um movimento nacionalista, se armou com um revólver e assassinou o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e matou também sua esposa Sofia. A consequência desse estopim foi a instauração de uma crise política muito grave, a chamada crise de julho. Não houve uma solução diplomática, ou seja, pacífica. Houve, na verdade, um conjunto de declarações de guerra. A Áustria declarou guerra à Sérvia, os russos, que eram aliados da Sérvia, declararam guerra à Áustria, os alemães se mobilizaram, né? A Alemanha declarou guerra depois à Rússia e também à França. E no dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e aí houve, então, a Primeira Guerra Mundial. Ela se configurou dessa forma. Reforçando, né? Nós tínhamos, então, dois grupos de países envolvidos,
a Tríplice Aliança, em que as principais forças eram a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália. E tínhamos a Tríplice Entente, com destaque para a Rússia, Grã-Bretanha e França. Importante é compreender que a Itália fazia parte da Tríplice Aliança e que depois virou a casaca, como a gente diz, né? Em 1915, ela mudou de lado e acabou aderindo à Tríplice Entente, né? A Primeira Guerra, ela não se restringe apenas a essas duas alianças militares. Existiam países apoiadores, por exemplo, do lado da Tríplice Entente, Grécia, Estados Unidos, Canadá e Japão eram apoiadores. Do lado da Tríplice Aliança havia apoiadores como a Bulgária e outros povos fragmentados. Espacialmente, como estava o confronto, né? Então, nós tínhamos aqui em verde, né, os países que formavam a Tríplice Aliança e seus apoiadores, e nós tínhamos aqui em laranja os países que formavam a Tríplice Entente e seus apoiadores. Essa daqui é a tal região dos Balcãs, onde o estopim para o início da guerra foi onde ele ocorreu, né? E nós temos aqui em amarelo bem clarinho, Espanha, Portugal, aqui Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Suíça, Albânia, que eram países neutros. O Brasil teve uma participação? Teve, né? Ele enviou para campos de batalha enfermeiros, medicamentos em suporte à Tríplice Entente. Geograficamente, onde ocorreu? Principalmente no território europeu. Existiam duas grandes frentes de guerra. A frente ocidental, só para vocês entenderem, que seria nessa região, em que os alemães lutavam contra franceses e ingleses. Então, a chamada frente ocidental, tá? E nós tínhamos também a frente oriental, que era nessa área aqui, em que os alemães lutavam contra os russos e os sérvios, né? Então, a gente tinha essas duas frentes, ok? Além dessas duas frentes, é bem importante compreender que houve dois momentos importantes na Primeira Guerra Mundial. Um primeiro momento que ocorreu entre agosto e novembro de 1914, que foi uma guerra de movimento, ou seja, as forças militares se movimentavam pelo território. Um exemplo foi a tentativa dos alemães de tomar Paris. Já a segunda fase, que foi a que ocorreu durante a maior parte da Primeira Guerra Mundial, foi a chamada Guerra de Trincheiras. Ela ocorreu de 1915 a 1918. As trincheiras era exatamente isso que as fotos estão representando. Corredores subterrâneos que abrigavam soldados e separavam os exércitos que lutavam entre si. Às vezes, o espaço entre uma trincheira e outra era bem pequeno. O grande problema é que as condições humanas nas trincheiras eram perversas, né? Pessoas foram morrendo porque morriam de fome, de doenças, né? De ferimentos, né? E havia também esse espaço entre uma trincheira e outra, conhecido como terra de ninguém, né? Eram espaços que foram sendo preenchidos por sacos de areia, arame, tudo que fosse necessário para impedir que as tropas se colidissem, né? Se aproximassem. E o fim do conflito? Bom, o fim do conflito aconteceu com a saída da Rússia em 1917, que estava muito fragilizada por uma série de derrotas, uma economia em crise e, além disso, o fato de que ela vivia internamente a Revolução Russa, que consolidou o socialismo no país, acabou com o czarismo e anos mais tarde, em 1922, teve como consequência a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Além disso, nesse mesmo ano em que os russos se retiraram, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra e foi determinante para que a Tríplice Entente ganhasse o conflito. Que mais que eu posso dizer para vocês? Os derrotados, isso é muito importante, esse tópico aqui. Os derrotados na Primeira Guerra assinaram um tratado chamado de Versalhes, Tratado de Versalhes. Esse tratado impunha aos países perdedores fortes restrições e punições, principalmente a Alemanha, que foi, de acordo com o Tratado de Versalhes, responsabilizada pela deflagração da guerra. E aí ela recebeu uma série de punições, como, por exemplo, reduzir o exército a apenas 100 mil homens, proibir, que a sua indústria bélica produzisse. Ela perdeu territórios conquistados e, diga-se de passagem, lembra lá da Alsácia-Lorena, que havia um revanchismo francês? Pois é, a região da Alsácia-Lorena foi devolvida à França, sem falar que a Alemanha foi obrigada a pagar os prejuízos de guerra dos países vencedores. Em termos humanitários, toda guerra é uma tragédia, ela gerou 10 milhões de mortos, 30 milhões de feridos, acabou com campos agrícolas, destruiu indústrias, gerou prejuízos econômicos gigantescos. E do ponto de vista geográfico, ela gerou toda uma reconfiguração do mapa europeu. Por exemplo, o Império Alemão foi se fragmentando em vários territórios. O mesmo ocorreu com o Austro-Húngaro e o Otomano. E a partir dessa fragmentação desses impérios surgiram novas nações, como por exemplo a Polônia, a Finlândia, a Iugoslávia. Vou mostrar no mapa para vocês. Além disso, a guerra, o fim da guerra acabou motivando a criação de uma instituição internacional, a Liga das Nações, que tinha naquele momento o objetivo de tentar arbitrar, ou seja, tentar negociar, resolver conflitos que no futuro surgissem. Estão vendo aqui um pouco do mapa da Europa. Este era o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então, notem aqui a presença do Império Otomano, do Império Russo e essa região aqui do Império Alemão, certo? Depois da guerra, vocês podem observar aqui, que a Rússia, em 1922, como eu disse, ela se constituiu como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parte do território aqui, olha, observe para vocês verem, parte do território dela, foi dando origem a outros países, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, tá vendo? Vocês podem observar também aqui a dissolução do Império Austro-Húngaro, deu origem à Áustria, à Hungria, tá vendo? A um pedaço da Iugoslávia, reparem para vocês verem, Nações aqui, a Suíça, percebam? E o território da Alemanha, do Império Alemão, também foi sofrendo uma retração, uma contração. E o Império Otomano, vocês podem observar aqui que ele também deu lugar à Turquia, beleza? Então, houve mudanças significativas no espaço geográfico europeu depois da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, até amanhã com a aula de correção. Tchau!